O que as pessoas vão ver quando olharem para o povo de Israel? Quando o povo que for chamado o povo do Deus vivo e verdadeiro, sem o Deus vivo e verdadeiro habitando entre eles. Moisés, porque eu me agrado de você. Porque eu me agrado de você. Eu vou atender o seu clamor. Eu vou atender o seu pedido. Deus muda as coisas. Deus muda a sentença. Deus muda. Por amor, por misericórdia, graça, Ele faz isso. Por causa de um homem que teve a ousadia, que teve amor, que teve misericórdia, conversou com Deus e intercedeu pelo povo. Irmãos, como estão os sonhos, como estão os projetos para realizar neste ano que acaba de começar? Como estão? Temos tudo em mente, temos tudo anotado, temos tudo planejado, temos já o dinheiro, já tenho tudo pronto para colocar o projeto em prática. É um sonho, é um plano, é um projeto. Mas a pergunta é: Deus faz parte desse projeto? Deus faz parte do seu sonho? Deus está com você nisso? Deus faz parte disso? Quando você escreveu, o que muitos gostam de fazer, e é maravilhoso fazer isso, escrever o sonho, colocar no papel o projeto, e todo o plano, e todas as etapas do seu plano, fases do seu plano, colocar no papel, escrever isso, e etapa por etapa, fazendo as coisas, realizando as coisas. Será que lá no início das suas anotações, você fez uma oração e escreveu: o Senhor é o dono do meu projeto. O Senhor está à frente. O Senhor está acima desse projeto. Será que tivemos a coragem ou sabedoria de fazer isso? Ainda dá tempo. Talvez alguns ainda não traçaram seus planos para 2023. Já pensou nisso, irmão? 2023 começou. Talvez você ainda não tenha nada planejado, mas muitos já têm um plano para 2023. Mas a pergunta é: Deus está nele? Deus faz parte desse sonho, desse projeto? Ele está acima? Quando eu pergunto está acima, quer dizer que ele, se falar não, é não? E se ele falar sim, vai com Deus? Como está? O que está anotado no seu coração? Quem está acima do seu plano? Quem está acima do seu sonho? Quem está acima do seu projeto? O único que pode parar é Deus. Ou você pode desistir. Mas o que pode parar é Deus. Por uma boa causa, um bom motivo, motivo dele, causa dele, melhor para você e melhor para ele ser glorificado. Deus está aí. A presença de Deus vai com a gente. Será que eu posso dizer: Senhor, se a sua presença não for comigo nesse projeto, eu não vou. Não me faça dar um passo nesse plano se o Senhor não estiver comigo nesse sonho. Será que temos a coragem de fazer isso? Sabedoria de fazer isso? Amor por Deus acima das coisas para fazer isso? Lembra do povo? Nesse contexto, Israel tinha uma promessa. Israel tem uma promessa. As pessoas tinham seus sonhos e seus planos. Pense comigo. Recebe uma promessa de uma terra maravilhosa, Eric. Uma terra que manda leite e mel. Uma terra que você planta e dá. Uma terra abençoada, próspera, cheia de riquezas. Então o povo começa a sonhar com essa terra. Começa a sonhar então com uma promessa. Quando eu chegar nessa terra, quando eu chegar nesse lugar, eu vou construir uma casa maravilhosa. Essa casa vai ser assim.
vai ter o piso desse jeito, o telhado, os banheiros. A gente sonha, precisamos sonhar, precisamos planejar. E o meu quintal vai ter um jardim maravilhoso. Vou cuidar desse jardim e vou plantar muitas coisas. E os meus filhos correrão, vão brincar nessa casa. E eu serei próspero, serei abençoado por causa da terra, porque é uma terra boa. Sonhos, planos, projetos. Quando eu chegar lá, vou fazer tantas coisas, tantas coisas estão na minha mente, tantas coisas estão no meu coração. E sabe uma coisa? Essa pessoa que sonhou tanto, que imaginou tanto, não chegou à terra para desfrutar da terra. Porque eles esqueceram daquele que fez a promessa, daquele que realiza sonhos e daquele que concretiza projetos. Deus precisa ser mais importante do que a sua própria promessa, do que o que Ele ofereceu, do que Ele prometeu, do que Ele falou. A presença dEle precisa ser suficiente para nós, irmãos. Glória a Deus. Amém. Agora, o que aconteceria se Deus realmente estivesse no nosso sonho, no nosso projeto, nos nossos planos, estivesse escrito não só a caneta, mas no coração, cravado no nosso coração, a presença de Deus aqui, fazendo parte disso tudo que nós planejamos para 2023. O que aconteceria? Você já parou para pensar se Deus te acompanhasse em todos os seus planos, nos seus sonhos, nas decisões do seu dia a dia, no seu trabalho, na sua escola, no seu casamento, em casa, em cada decisão, dia após dia? Como seria a sua vida se Deus estivesse nisso tudo? Quando a presença de Deus vai conosco, primeira coisa que precisamos entender, os grandes problemas se tornam pequenos problemas. Se a presença de Deus estiver conosco, o deserto não será nada além de uma passagem. As intempéries da vida não será nada além de um tempo que vai passar. Se a presença de Deus for com você, irmão, irmã, família querida, família viva, se a presença de Deus for com você dia após dia, os problemas se diminuirão na sua vida. E vamos falar mais a respeito disso. Como isso, pastor? Uma batalha será mais uma batalha a ser vencida. E esse gigante, que sempre falamos, que é um grande problema que surge à nossa frente, ele será mais um homem que vamos derrotar. Deixará de ser um gigante. Agora você vai entender por que os problemas vão diminuir na sua vida. O problema será o mesmo. Preste bem atenção, por favor. O problema será o mesmo. O gigante terá o mesmo tamanho. E eu te levo e faço você retornar para lembrar Daniel na cova dos leões. Lembra? Daniel na cova dos leões. Por um decreto do rei, ele desobedeceu o rei, porque continuou orando ao Senhor. Ele continuou sendo fiel a Deus e orava todos os dias ao Deus de Israel. Então, por causa do decreto do rei, ele foi lançado na cova dos leões. E a Bíblia diz que Daniel não sofreu nenhum arranhão. O leão não deixou de ser leão, o homem não deixou de ser homem. Então o rei, no outro dia, porque o rei gostava muito de Daniel, amava Daniel, ele correu no outro dia lá e gritou com a voz triste: Daniel, você está vivo por um acaso? Você orou ao seu Deus e ele te livrou? E o rei ouve uma voz do fundo da caverna: ó rei, vive para sempre.
fique tranquilo, eu estou vivo. E um anjo do Senhor veio aqui e fechou a boca dos leões. O leão continua sendo leão. O homem continua sendo homem de carne e osso. Mas o leão perde a fome nessa hora. Repito, para você guardar. O leão continua sendo leão. O problema continua do mesmo tamanho. O gigante é do mesmo tamanho. Só que quando Deus age, há um sobrenatural atuando ali. Lembra mais uma vez de 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, na fornalha ardente, e o rei Nabucodonosor manda aquecer 7 vezes mais essa fornalha. Por quê? Eles foram fiéis, e disse para aquele rei que construíram uma enorme estátua e pede para toda a nação se curvar diante desse Deus. E aqueles homens dizem, não vou me curvar diante dessa estátua, porque eu só me curvo diante do Deus poderoso, o Deus soberano, o Deus de Israel. Então é assim? Então vamos ver. Aqueça 7 vezes mais essa fornalha. E 2 ou 3, a Bíblia não fala, homens fortes, amarra aqueles 3 jovens. E quando eles vão chegando perto do fogo, o fogo consome aqueles homens na mesma hora, de tão forte que é o fogo. E de repente o rei poderia estar sentado no seu trono, tranquilamente observando o show, o espetáculo que ele mesmo organizara. E ele de repente olha para dentro da fornalha e não acredita no que vê. E pergunta, nós não lançamos 3 homens na fornalha? Por que agora vemos 4 homens passeando no meio do fogo? O que é isso? E esse 4º homem parece o filho dos deuses? O que está acontecendo? E eu digo para você, o fogo continua sendo fogo e o homem continua sendo homem. Mas o sobrenatural de Deus está ali. Deus está no meio, Deus está presente, irmãos. Você pode dar uma glória a Deus bem forte? Quando Deus está presente, não importa o tamanho do problema, ele se diminui diante de você, porque a presença de Deus vai conosco, a presença de Deus vai com você. Essa é a diferença. Você vai passar pelo fogo, pode ir na cova dos leões, mas Deus estará com você, tirando a fome do leão e apagando o poder do fogo, ainda que ele esteja ali. Aleluia!